A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, neste primeiro trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Enfermidades da Alma 2, buscando orientações divinas e bíblicas para o tratamento de distúrbios emocionais e outros transtornos. Hoje estaremos comentando a 8ª lição desta revista, que traz como título Lidando com a instabilidade e hipersensibilidade generalizadas. Mas antes de iniciarmos o nosso comentário, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus para mais este estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui agradecidos pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado por mais esse dia, Pai. Graças damos a Ti pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e Te pedimos para isso a Tua bênção, a iluminação e direção do Teu Espírito Santo. Senhor, eu Te peço também por esta pessoa que está me ouvindo agora, aquele ou aquela que está com o coração apertado, que está sofrendo alguma pressão, que está sofrendo alguma enfermidade da alma, que Tu possas passar o bálsamo sarador da Tua palavra, que Tu possas confortar, que Tu possas direcionar para que tenham vida e vida em abundância. Sê Tu conosco nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui mais uma vez agradecer a sua participação neste canal, lembrando que os likes e comentários deixados aqui por você são muitíssimo importantes para o fortalecimento deste trabalho. Se você quer contribuir com esta obra, divulgue este vídeo, compartilhe com outros irmãos, porque o nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Ative as notificações, deixe aqui o seu like e participe conosco para a honra e glória do nosso Deus. Lição 8. Lidando com a instabilidade e hipersensibilidade generalizadas. O texto áureo desta lição encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 12 ao 13, e assim diz a palavra do Senhor. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A verdade aplicada de hoje nos diz que um ambiente repleto de oração, adoração e amor fraternal muito contribui para produzir equilíbrio na vida do discípulo de Cristo. Os textos de referência encontram-se no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25, os versículos 10 e 11, 37 e 38. E assim nos diz a palavra de Deus. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um que foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. O primeiro objetivo desta lição é revelar o que é borderline. Antes de falar sobre o transtorno de personalidade borderline, é preciso definir, sob a luz da psicologia convencional, o que é personalidade e como se desenvolvem seus transtornos. De uma forma simplificada, personalidade é um conjunto de traços psíquicos que constituem as características de uma pessoa, inatas, como o temperamento, e adquiridas, como o caráter, ao longo da vida.
Essas características irão estabelecer e guiar um padrão de comportamento, que será a maneira do indivíduo pensar, perceber e se relacionar com os outros. Já o transtorno de personalidade é um comportamento desequilibrado, resultante de experiências pessoais negativas ou traumáticas ou de alterações bioquímicas neurais de origem genética, cujas manifestações sintomáticas são percebidas geralmente após a adolescência ou no início da fase adulta. O transtorno de personalidade borderline, também conhecido como transtorno de personalidade emocionalmente instável ou transtorno de personalidade limítrofe, é um transtorno mental grave, caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor, no comportamento, na autoimagem e nos relacionamentos. O termo borderline, que em inglês significa fronteiriço ou limite, teve origem na psicanálise. Esses pacientes não podiam ser classificados como neuróticos, ansiosos e exagerados, nem como psicóticos, que enxergam a realidade de forma distorcida, mas eles estariam em um estado intermediário entre esses dois. É um transtorno de personalidade considerado grave, pois afeta a vida a ponto de desestabilizar o convívio social. Uma pessoa borderline vive no limite dos sentimentos. Suspeita-se que esse transtorno seja muito antigo, porém somente na década de 40, 50 é que a medicina conseguiu se aproximar do diagnóstico como ele é hoje. Uma pessoa com esse transtorno sente ao extremo o ódio, o amor, a tristeza, a alegria e assim sucessivamente. É uma pessoa intensa e instável, pois muda seu estado emocional em questão de minutos e por isso costuma ter problemas nos relacionamentos, tanto em termos de namoro e casamento, como em termos de trabalho, amizades e família de modo geral. É aquela pessoa taxada de geniosa, difícil. Na verdade, uma pessoa com esse transtorno costuma ser tudo isso, mas não se dá conta de que está sendo. Sua visão de realidade é distorcida, o que dificulta o seu entendimento, o aprendizado e a prevenção em cometer novos erros. Os sintomas mais comuns do transtorno de personalidade borderline englobam instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas. Na verdade, é muito difícil conviver com uma pessoa que sofre desse transtorno. Porém, é muito mais difícil para essa pessoa conviver com ela mesma, com tantas decepções e problemas acumulados. Temos que entender que alguém que sofre com o transtorno de borderline não é uma pessoa má, louca ou coisa parecida. É apenas alguém doente que necessita de tratamento adequado, de amor, atenção por parte da família e da igreja. Tópico 1. Borderline e bipolaridade. O pastor Israel Maia afirma nesta revista que a bipolaridade é classificada como um transtorno do humor. Já o transtorno borderline é classificado como um transtorno de personalidade. Em alguns casos, a pessoa pode apresentar os dois transtornos, o que piora ainda mais a situação. Esses dois transtornos apresentam uma sintomatologia semelhante em diversos momentos do desenvolvimento da doença, mas são absolutamente diferentes quanto às causas e à visão que os pacientes têm do mundo que os cerca e das pessoas. Como vimos no vídeo anterior, o bipolar alterna seus momentos de euforia causado pela fase maníaca ou hipomaníaca, com estágios de depressão, sem que necessariamente ocorram causas externas para deflagrar essas alterações do humor. O estímulo é interno, vem do universo psíquico da pessoa, ela não culpa ninguém pelo acontecido, mas sofre intensamente com as oscilações, principalmente na fase depressiva.
Já o borderline sofre com as mudanças de personalidade, não só do humor. É instável ao extremo e sempre sujeito à estimulação vinda externamente. O portador desse transtorno pode apresentar diversos sintomas comuns a outros transtornos mentais, como distúrbios de humor, transtornos de ansiedade, distúrbios alimentares, abuso de substâncias tóxicas como álcool, drogas, etc., pensamentos e comportamentos suicidas e automutilação. Outros sintomas observados são medo do abandono, relacionamentos instáveis, baixa autoestima, impulsividade, comportamento fora da realidade e tentativa de manipular pessoas. Os momentos entre a estabilidade emocional e os surtos psicóticos são alternados, evidenciando seu comportamento descontrolado. Seus interesses e valores também podem mudar rapidamente. Quaisquer mudanças no cenário social e afetivo de seu entorno são suficientes para alternar estados de afetividade extrema com episódios de desencanto, ódio e fúria. Na verdade, esse indivíduo não tem uma personalidade única e vive em constante dicotomia sobre seu papel social e afetivo perante o mundo exterior. Julga os acontecimentos conforme sua ótica única e extremista e não aceita nenhum tipo de intrusão ou aconselhamento. Necessita constantemente de apoio afetivo, apesar de sentir-se, na maioria das vezes, abandonado. Culpa a tudo e a todos pelo seu estado e nem sempre reconhece seu quadro psicopatológico. Subtópico 1.1 – As semelhanças entre borderline e bipolaridade. Apesar das variações de humor serem sintomas predominantes nestes dois tipos de transtornos, cada um deles possui características que, se devidamente observadas, marcam as diferenças entre os dois distúrbios. Uma grande diferença está na velocidade da troca de humor. O paciente borderline apresenta variações de sentimentos dentro de segundos, minutos ou horas, enquanto o bipolar leva no mínimo uma semana do estado de euforia até o estado de depressão. Além disso, no transtorno borderline, a variação do humor depende de fatores externos, como já dissemos, enquanto o bipolar alterna o seu comportamento segundo estímulos internos. Mesmo o bipolar misto, que alterna rapidamente entre a euforia e a depressão, não é tão inconstante como quem sofre do transtorno borderline. Percebe-se também que o portador desse transtorno sempre costuma ser taxativo com os amigos e colegas, considerando-os bons ou maus. Não há meio termo. Se alguém considerado bom fizer algo ruim, passará a ser imediatamente uma das pessoas que o borderline não gosta. Em outras palavras, o fim de um relacionamento que terminou em briga, por exemplo, jamais teria volta para um borderline. Eu acredito que você, assim como eu, ao estudar esse assunto, acaba por identificar alguém conhecido com esses sintomas. O esclarecimento sobre essa enfermidade da alma nos ajuda não só na identificação da mesma, mas nos dá uma visão cristã do quanto uma pessoa com esse transtorno sofre e causa sofrimento, precisando então de ajuda e, sobretudo, de entender o grande amor de Deus por ela, capaz de curar sua alma e transformar todo o curso de sua vida. Esse amor é percebido pela pessoa doente através das nossas atitudes, quando, em vez de apontarmos o dedo em acusações infundadas e preconceituosas, julgando o que não nos compete julgar, procuramos ajudar da melhor forma possível, levando essa pessoa a ter a comunhão com Deus. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3.
Existe uma necessidade imensa da Igreja do Senhor Jesus demonstrar o amor cristão não só de palavras, mas de atitudes para com aqueles que sofrem. Subtópico 1.2: a dificuldade de gerenciar a autoimagem. O transtorno de personalidade borderline impacta a percepção que a pessoa tem de si mesma e, consequentemente, seu nível de autoestima. Normalmente existe um sentimento de inutilidade, de vazio, de desmerecimento, de carência afetiva, que se acentua à medida que o transtorno vai avançando sem o devido tratamento. Pode haver um distúrbio de identidade caracterizado por uma percepção errônea de sua autoimagem ou sentimento de si mesmo acentuado e persistentemente instável. Pode também mudar subitamente do papel de uma pessoa suplicante e carente de auxílio para um vingador implacável por conta dos maus tratos sofridos no passado. O portador do transtorno de personalidade borderline tem grande dificuldade em se definir, em saber quem é, o que o deixa extremamente confuso. Tem propensão a mudar constantemente seu objetivo de vida, deixando para trás muitas coisas inacabadas, ou seja, desiste fácil dos seus projetos. O apoio espiritual tão necessário ajuda a pessoa a perceber o quanto é importante e amada por Deus. Nas horas mais difíceis da vida, não há nada mais confortante do que saber que nós somos queridos e cuidados pelo Senhor, de sentir o consolo e alívio que só Ele tem para nos dar e de entender a sua vontade para as nossas vidas. Nossa autoimagem só pode ser gerenciada corretamente quando estamos sob os cuidados e direção do nosso Deus. Subtópico 1.3: lidando com os portadores de borderline. Em função de toda esta instabilidade e tendências à agressividade para com os outros e para consigo mesmo, é muito difícil lidar com o portador do transtorno de personalidade borderline. Somos seres humanos com sentimentos e fraquezas e nem sempre estamos preparados para lidar com esse tipo de pessoa ou situação. Frequentemente, esses comportamentos desencadeiam sentimentos de frustração, raiva ou tristeza em quem está próximo. Uma das primeiras atitudes que o verdadeiro cristão deve tomar é não levar para o lado pessoal tudo o que a pessoa borderline diz, pois o que ela fala pode ter outras funções que não magoar os outros, como, por exemplo, desviar-se de um assunto delicado sobre o qual se esteja conversando, obter atenção. A pessoa com borderline precisa muito se sentir amada ou simplesmente dar vazão a alguma frustração. Isso não significa que nunca se deva prestar atenção ao que diz o portador desse transtorno, pois apesar de, na maioria das vezes, não conseguir expressar-se de modo adequado, suas críticas podem ser verdadeiras e devem ser analisadas com atenção. É importante que sejamos claros no modo como falamos com pessoas com esse transtorno. Mensagens breves, menos carregadas de emoções e objetivas frequentemente facilitam a comunicação. Agora, sermões e argumentações, por outro lado, podem aumentar a irritação e levar a discussões infrutíferas ou mesmo a agressões. Outro fator importante é que devemos reconhecer nossos próprios limites frente à pessoa portadora desse transtorno. Por mais que amemos alguém, ultrapassar os próprios limites, além de trazer sofrimentos para nós mesmos, pode interferir negativamente em nosso relacionamento com a pessoa doente. Lembremos-nos que o excesso de dedicação e paciência, além dos limites, podem levar à raiva e agressões de sua parte, ou mesmo a um completo desânimo que vai impedir de continuar ajudando. Além do tratamento adequado, só a misericórdia de Deus, através de Cristo Jesus, pode amenizar esse sofrimento, pois Ele cura totalmente as feridas da alma.
A palavra do Senhor nos diz: no dia da angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Salmo 86, versículo de número 7. O segundo objetivo desta lição é mostrar os riscos da imprudência causada pelo borderline. Tópico 2. Imprudência causada pelo borderline. O comentarista diz neste tópico que pessoas com borderline têm dificuldades para administrar suas emoções, pensamentos e sentimentos. O comportamento impulsivo é gerado por diversos sintomas, que torna essa pessoa imprudente. Subtópico 2.1. Gerenciamento de sentimentos. No transtorno borderline, a pessoa está sujeita a uma série de emoções disfuncionais e impulsivas, podendo danificar seus relacionamentos, ser fonte de muitos malefícios sociais e sofrimentos pessoais em todas as áreas da vida. A característica talvez mais marcante para o quadro do transtorno de personalidade borderline é o da impulsividade, manifestada de duas formas: comportamento suicida, podendo apresentar automutilação, ameaças e tentativas de suicídio, e outros que manifestam formas mais gerais de impulsividade, caracterizadas pelo abuso de drogas, desordens alimentares, conduta sexual desregrada, explosões verbais e etc. Outro traço que marca as pessoas acometidas por essa enfermidade da alma é o fato de apresentarem relacionamentos intensos e instáveis, cujos problemas mais comuns são o profundo medo do abandono, que tende a se manifestar em esforços desesperados para evitar ser deixado sozinho, e a alternância entre extremos de idealização e desvalorização, sendo os relacionamentos marcados por frequentes discussões, rompimentos baseados em uma série de estratégias mal adaptadas que irritam e assustam outras pessoas. Esse comportamento doentio é muito observado em adolescentes que sofrem desse transtorno e se apaixonam demasiadamente, não admitindo o rompimento do relacionamento, chegando ao extremo de automutilar-se para chamar a atenção, ameaçando tirar a própria vida, pois não conseguem mais se ver sem aquela pessoa. Nós cristãos devemos ter o domínio próprio e as emoções totalmente gerenciadas pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Saiba que Deus te ama, se importa com você, não quer te ver sofrer e sim te abençoar. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Subtópico 2.2. Borderline, uma batalha diária. Quem vive com o transtorno de personalidade borderline vive literalmente no limite entre a neurose e a psicose, tendo que conviver diariamente com os extremos da alteração de humor, envolvendo raiva, depressão, decorrente de relacionamentos e eventos estressantes, que lhe tira a paz e dificulta os relacionamentos. A luta constante diária contra esses extremos torna a vida extenuante e sem sentido. A afetividade relativizada e o conceito sobre si mesmo cada vez mais negativo. É um exercício diário de superação constante, vivido todos os dias, minuto a minuto, sem a perspectiva de que essa situação mude a curto prazo. É muito importante que a pessoa também aceite o tratamento, pois a terapia irá ajudar na organização das ideias, assim como a comunhão com Deus irá preencher o vazio do coração com a presença do Espírito Santo, trazendo para si a alegria de viver e a paz que excede a todo entendimento. Subtópico 2.3. A paranoia agravada pelo borderline. Em alguns casos, pacientes com este transtorno de personalidade
podem apresentar também sintomas de transtorno paranoide. Essas pessoas suspeitam que os outros estão planejando explorar, enganar ou prejudicá-las. Acham que podem ser atacadas a qualquer momento e sem nenhuma razão. Embora não haja nenhuma ou poucas evidências, elas insistem em manter as suas suspeitas e pensamentos. Muitas vezes, acham que os outros as prejudicaram de modo significativo e irreversível. São pessoas hipervigilantes quanto a potenciais insultos, ofensas, ameaças e deslealdade e procuram significados ocultos em observações e ações. Examinam atentamente nos outros evidências para dar suporte às suas suspeitas. Desconfiam de tudo e de todos e sempre têm uma resposta na ponta da língua. Quando acham que foram insultados ou prejudicados, de alguma forma, não perdoam a pessoa que os prejudicou. Tendem a contra-atacar ou ficam irritados em resposta a essas ofensas percebidas. Como desconfiam dos outros, sentem necessidade constante de serem autônomos e estar no controle da situação. Numa situação dessas, o tratamento médico-terapêutico é indispensável, concomitantemente com o tratamento espiritual, para que a pessoa se sinta protegida por Deus. Veja só a instrução da palavra. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Efésios 6,16. O terceiro objetivo dessa lição é ensinar como tratar o borderline. Tópico 3. Conhecendo a enfermidade. Neste tópico, o comentarista afirma que, apesar das semelhanças com a bipolaridade, no borderline, a influência do componente genético para o desenvolvimento do transtorno é menos observada. Subtópico 3.1. A necessidade de uma família sadia. Sabemos que a família é a célula máter da sociedade, o lugar onde nos formamos como seres humanos, e quando ela é bem estruturada, recebemos nessa convivência o equilíbrio emocional e toda a provisão necessária para a nossa vida. Acontece que a família é alvo constante dos ataques malignos e muitas delas estão desestruturadas, fragilizadas. Uma família que tem um de seus membros com o transtorno de borderline encontra muita dificuldade de convivência, o que gera sérios conflitos e por isso é tão necessário a informação correta, o direcionamento para o tratamento adequado do doente e também a terapia familiar, o aconselhamento pastoral e o apoio da igreja para a superação deste problema. A família foi instituída por Deus, sempre foi e continua sendo a base para todo ser humano. Subtópico 3.2. A eficácia de uma igreja preparada. A Igreja do Senhor tem se preparado ao longo dos anos através do conhecimento e ensino da Palavra de Deus, assim como pela formação profissional especializada de seus membros, aumentando a cada dia o número de especialistas cristãos, como psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais e outros altamente capacitados para atender as pessoas com enfermidades da alma. Lembramos, porém, que em nenhum momento podemos ficar no extremo só do tratamento médico e terapêutico ou só espiritual, mas os dois devem ser feitos juntos para a eficácia da cura. Subtópico 3.3. Cuidando para evitar tragédias. O comentarista diz neste subtópico que o maior perigo encontrado em indivíduos que sofrem com o borderline é o risco de automutilação e a tendência suicida. Em casos de borderline, o tratamento inicial se dá através da psicoterapia, pois a avaliação médica é imprescindível. Diante do que foi exposto nesta pré-aula, entendemos que não devemos ignorar os sintomas que uma pessoa apresente, nem os comportamentos aqui abordados, especialmente
a automutilação e a tendência suicida. É preciso tomar atitudes rápidas e eficazes em favor dos que sofrem com o transtorno de personalidade borderline, assim como qualquer outro transtorno mental, para se evitar que o mal sobrevenha com tragédias e perdas irreparáveis. Para concluir, é muito importante que no local onde o corpo de Cristo se reúne, as pessoas tenham consciência de que podem participar do culto ativamente, independente dos diversos males que nos acometem enquanto estamos neste mundo, pois por intermédio de Cristo temos acesso a Deus e podemos com segurança falar de nossas dores, sofrimentos e aflições, pois Ele cuida de nós. Se você, meu irmão ou irmã em Cristo, tiver um testemunho de cura do transtorno estudado nesta lição, fique à vontade para compartilhar o seu comentário em nosso canal. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente sua aula. Queremos lembrar a você, professor da Escola Bíblica Dominical que nos assiste agora, que no blog revistaebd.com disponibilizamos subsídios em slides editáveis para cada lição aqui estudada, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista semanalmente e mais comentários. Agradeço pela sua companhia e se você gostou desta pré-aula, inscreva-se no nosso canal. Deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.